Deus abençoe, está entrando mais um programa Antídoto, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que bom ter você conosco aí em cada programação, participando, deixando like, comentando, isso é maravilhoso e é aquilo que eu sempre digo, dessa forma você está sempre nos incentivando a permanecermos firmes aí nesse estudo bíblico, nessa programação, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom, vamos aí a mais um estudo bíblico e já a gente volta. Deus abençoe. Hoje nós vamos tratar nesse quarto episódio sobre o cânon. Vamos falar também dos livros apócrifos e também do período interbíblico, ou chamado de silêncio profético. Mas primeiro vamos de cânon, né? E o que é cânon? O cânon é o termo utilizado para designar os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento como inspirados por Deus, conforme está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E o termo, ele significa literalmente vara de medir ou régua de medir e tem como finalidade identificar se um padrão está sendo atendido, correto? Desta forma, todos os 66 livros da Bíblia, que nós chamamos de Bíblia protestante, Bíblia evangélica, uma vez que a Bíblia católica tem 73 livros, né? Todos esses livros da nossa Bíblia protestante foram submetidos a esse processo de canonicidade, para assim então designar quais eram os livros realmente inspirados e, portanto, reconhecidos como canônicos. Assim, a Bíblia se refere à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade e autoridade. Então a Bíblia é isso. A Bíblia é esse conjunto de escritos que foram submetidos a este processo e ali teve esse carimbo, né, autêntico, autoritativo. E é importante a gente deixar claro que os livros da Bíblia não são considerados como oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. Esse livro é muito bom, esse livro aqui ele é muito importante para isso ou para aquilo outro. Na verdade, eles são valiosos porque provieram de Deus, que é a fonte de todo o bem. Então, sendo Deus essa fonte de inspiração, é isso que traz valor para todos esses livros, né? É essa inspiração especial que nós já falamos sobre ela aqui em outro episódio, que Deus coloca sobre um livro que determinou a sua autoridade, a sua canonicidade. Afinal, como nós vimos no episódio passado, é essa inspiração que está diretamente ligada a quê? A autoridade das Escrituras. Logo, para entrar no cânon, um livro teve que ter a sua autoridade comprovada por ser exatamente algo inspirado da parte de Deus. E é bom que a gente deixe claro que o cânon bíblico é um assunto extenso, é um assunto complexo, e que cada tradição cristã tem a sua maneira de interpretar o processo de canonização dos livros. E por tradição cristã, eu estou querendo dizer o quê? Os católicos romanos, os católicos ortodoxos, dos protestantes e por aí vai. Então, a nossa proposta aqui é tratar o tema nas suas questões mais técnicas, não mais técnicas, mas sim falar de alguns princípios que nortearam, que deram direção ao processo do cânon. Seria uma visão um pouco mais panorâmica. E aí, quando a gente fala sobre o cânon, uma pergunta que eu julgo ser legítima, que muitos vão fazer, é como que os judeus e os cristãos reconheceram que os livros que nós temos hoje nas nossas Bíblias são textos divinamente inspirados e revestidos de autoridade. Como que eles chegaram à conclusão
que essas obras eram autoritativas. Provavelmente essa pergunta com certeza iria chegar, né? Sim, a gente se antecipou, né? E aí, para melhor responder a essa questão, é interessante a gente tratar em separado os cânones. E por isso nós vamos falar separadamente do cânon do Antigo Testamento e do cânon do Novo Testamento. Vamos então começar pelo Antigo Testamento. Eu vou tentar direcionar a explanação, o desenvolvimento para o cânon protestante do Antigo Testamento. Pois bem, como nós bem sabemos que tanto o judaísmo como o cristianismo, nós compartilhamos parcialmente da Escritura Sagrada, porque para o cristianismo protestante, aquilo que é o Antigo Testamento, para o judaísmo, é o que? É a Bíblia hebraica, que é chamada de Tanakh por eles, porque a Torá, na verdade, é somente o Pentateuco, né? Às vezes a gente fala, a Bíblia hebraica, a Torá, né? Não é assim. Inclusive, eu queria pedir para a produção projetar o slide, o primeiro slide, e aí a gente vai poder ter uma ideia melhor. Então, a gente vai ver que a Bíblia hebraica, a Tanakh, ela tem aí 3 divisões: a lei, os profetas e os escritos. A lei é chamada de Torá, os profetas de Nebim e os escritos de Ketubim. E a gente, olhando essa tabela, a gente vê claramente que existe um agrupamento e uma ordem diferente em relação ao nosso Antigo Testamento. Por exemplo, a gente não está vendo aí nessa tabela 1º e 2º Crônicas, mas somente Crônicas, que agrupa o nosso 1º e 2º. O mesmo ocorre com o 1º e 2º Reis. A gente vai ter o que? Reis. Então, o cânon protestante do Antigo Testamento é composto por 39 livros. É exatamente igual ao cânon do hebraico massorético. E massorético vem de massoretas. Quem foram os massoretas? Foram escribas judeus que na Idade Média se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Assim, o que é chamado de cânon massorético é a Bíblia hebraica em sua forma definitiva. Mas, sendo que o nosso Antigo Testamento tem a ordem e agrupamento de livros segundo o que foi estabelecido lá para Vulgata e Septuaginta. E o que é Vulgata? É a tradução latina da Bíblia, feita por Jerônimo entre os séculos 4 e 5. E o que é Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, né? E essas obras, a Septuaginta foi uma obra lá do período interbíblico, a gente vai falar mais à frente dela. No caso, foi uma tradução para os gregos, né? Para isso. A pedido do Alexandre. Do Alexandre o Grande, exatamente. Alexandre o Grande foi alguém que valorizou muito, né, as obras literárias. Na verdade, nós tivemos 4 grandes governos, né, na época bíblica, né, que é o governo babilônico, depois o persa, depois o grego e depois o romano, né? Então, assim, o grego ele prevaleceu durante muitos anos. Sim, né? E essa tradução foi justamente nesse período. Nesse período. A Septuaginta, ela surgiu numa cidade ao norte da África chamada Alexandria, né? A biblioteca de Alexandria é algo famoso, né? É considerada uma das maravilhas do mundo antigo, lá no Egito. E essa tradução exatamente ocorreu ali entre os anos 300 e 200, né, antes de Cristo, exatamente no período do silêncio profético. E foi, na verdade, uma Bíblia muito popular em todo o Império Romano, porque ela podia ser lida pelos judeus de fala grega, que não conseguiam mais ler o hebraico, né? Alguns judeus eles perderam esse contato com o hebraico e falavam e liam somente em grego. E essa Bíblia, no caso, era a Tanakh, não a Torá. Exatamente, a Tanakh, porque a Torá é só o conjunto, né, do que nós conhecemos como Pentateuco, né? A lei, né? Então, a Tanakh, exatamente isso. E essa diferença de divisão e agrupamento dos livros da Bíblia hebraica, a Tanakh, para o nosso Antigo Testamento, né, esse que a gente tem nas nossas Bíblias,
resulta aí uma diferença na quantidade de livros. Enquanto a Bíblia hebraica tem 24 livros, o Antigo Testamento das nossas Bíblias tem 39. Contudo, é o mesmo conteúdo. A diferença é só de agrupamento, de ordenamento, nada mais do que isso. Então, basicamente, o que nós podemos dizer, pastor Maurício, é que os cristãos consideraram como válido o cânon definido pelos judeus. Até porque Jesus e os escritores do Novo Testamento, eles se referem uma boa parte desses livros como tendo autoridade divina. Porque, vejamos Lucas 24, 44. Está escrito assim: em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então a gente vê o próprio Senhor Jesus trazendo uma validação para aquilo que foi definido como a Bíblia hebraica, como o cânon da Bíblia hebraica. O cânon das Escrituras do Antigo Testamento foi encerrado por quem? Por Esdras e seus companheiros piedosos, lá por volta do 5º século antes de Cristo. Ou seja, naquela época já existia o livro, por exemplo, de Macabeus, já existia livro Tobias, não de repente não existia no sentido palpável, mas já não era aceito, né, pelo grupo então que aprovou, né, o cânon bíblico do Antigo Testamento. Não, a bem da verdade o cânon do Antigo Testamento não precisou passar muito por esse processo de escolha. Esses livros, né, Macabeus, e a gente vai até trazer, depois vai apresentar uma lista desses livros. Na verdade, eles também foram escritos no período interbíblico, né? E ali que foram gerados, e depois eles se analisaram esses livros e entenderam, não, eles não são, né, canônicos. Bom, mas os textos do Antigo Testamento, eles foram escritos ao longo de um período aí de cerca de 1000 anos, começando em Moisés até chegar ao período persa, depois do regresso dos judeus exilados, né, voltando ali para a Judéia. E Deus usou Moisés e muitos outros, como Davi, Salomão, Jeremias, Isaías, para quê? Para efetuar esses registros. E quanto ao processo de formação do cânon veterotestamentário, foi relativamente simples se comparado com o do Novo Testamento. E por quê? Por que foi mais simples? Porque esse cânon do Antigo Testamento não precisou dessa seleção cuidadosa, né, da literatura hebraica antiga. Porque, na verdade, o que foi considerado inspirado era quase tudo que já havia, que já estava ali na mão deles. Então, o trabalho de exclusão de obras inapropriadas foi praticamente nulo. Até porque tais documentos sempre foram considerados como escritura pelos judeus. Assim, a preservação desses documentos, sem adições textuais por parte das gerações posteriores que sucederam os escritores, facilitou muito a formação do cânon do Antigo Testamento. Eu lembro aqui que no episódio 2, que o pastor Maurício apresentou, ele falou do cuidado dos escribas que tinha ao escrever o texto bíblico. Então, ali já demonstra qual é o cuidado que aquele povo tinha com as escrituras. Antes de escrever o nome Jeová, eles se lavavam, sim, tomavam banho, lavavam até a caneta, né? Pois é. Limpavam. E aí tinha um processo lá que se errasse lá 3 palavras, tinha que refazer tudo, né? Tinha uma conferência, tinha que escrever lendo em voz alta para os outros ouvirem, não é isso? Ou seja, exatamente, estão escrevendo o livro ali, por exemplo, Gênesis. Se errasse ali alguma palavra, tinham que voltar lá do início. Exatamente. Escrever tudo de novo. Era muito criterioso, né? Muito. Então isso denota pra gente o cuidado que eles tinham com os escritos, né? Então isso aí foi algo assim, que facilitou demais a formação do cânon do Antigo Testamento. Mas aí alguém pode perguntar, ok, mas e os livros apócrifos, né, da Bíblia católica, que estão em todo o Antigo Testamento? Se havia tanto cuidado, por que eles entraram? Aí que está. A questão é que estes
livros, eles foram incluídos posteriormente ao cânon. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas só para poder ficar claro, né? Então, a questão que eu estava comentando naquela hora talvez seja parecida com isso. O período interbíblico, né, o período que a gente já vai falar, brevemente a gente vai estar falando sobre esse período. Alguns livros nasceram nesse período. Macabeus, talvez Tobias, né? Alguns todos livros, eles, na verdade. Todos eles. As adições de Esté, Daniel. Exatamente. Tudo isso. Então, e não teve que passar por nenhum processo seletivo, de repente, posteriormente. Não, porque já estavam... a Tanakh, ela já estava fechada. Já estava fechada. Ela já estava fechada. Então esses são livros que não tiveram que passar por nenhum processo seletivo posteriormente, porque o livro, a Tanakh, já estava fechada. Sim, já estava fechada. Mais à frente, no caso, que foi adicionado, ou seja, aceita. Isso. Né? A gente... Isso. Pois é. E aí, toda essa argumentação, ela pode parecer contraditória, né? Quando se tem a informação de que existiu um concílio de Jâmia, que teria o objetivo de deliberar, de reconhecer e fixar uma lista canônica da Bíblia hebraica. Contudo, estudos recentes, analisando documentos históricos, né, analisando tudo que já foi escrito a respeito disso, eles chegaram à conclusão que talvez essa reunião nem tenha acontecido. E se ela aconteceu, não chegou a ser exatamente um concílio. E muito menos teve uma responsabilidade, um caráter de definição ou processo de cânon. Mas sim a análise de outros livros, utilizados por alguns judeus, que foram considerados, após isso, não canônicos. Ou seja, isso mantém a informação de que o cânon do Antigo Testamento foi fechado lá por Esdras, né, e seus companheiros piedosos. E aí, pastor, uma outra coisa assim, muito interessante, quando a gente fala do cânon do Antigo Testamento, foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Porque estes manuscritos, eles foram encontrados casualmente em uma gruta, nas encostas rochosas da região do Mar Morto, na região ali de Jericó. Foi em março de 1947. Um pastor beduíno, ele percebeu que uma cabra havia se perdido lá do rebanho dele lá. E aí ele foi atrás, buscando lá a cabra, cadê e tal. E aí ele entra lá numa gruta. E aí nessa gruta, onde a cabra teria entrado, ele encontra lá uns jarros contendo manuscritos de inúmeros documentos. E aí, dos escritos sagrados que ali foram achados, foi identificado que pertencia a uma seita judaica existente na época de Jesus, os essênios. E aí várias outras grutas foram encontradas. Aí chamou, né, os pesquisadores, né, e aquela coisa toda, foram lá. E outras grutas foram encontradas após ser achados, com muitos outros documentos. Foram muitos documentos. O livro de Isaías, inclusive, de forma intacta, praticamente. Pois aí esses manuscritos, que também chamam de documentos, né, do Mar Morto, tiveram um grande impacto na confirmação da fidelidade dos escritos bíblicos. Por quê? Porque esses escritos, dos manuscritos do Mar Morto, eles forneceram uma espantosa confirmação da fidelidade dos textos massoréticos com os originais. Porque o estudo da cerâmica dos jarros, a datação por carbono 14, conseguiu estabelecer que aqueles documentos eles foram produzidos entre 168 antes de Cristo e 233 depois de Cristo. Portanto, bem antes do trabalho dos massoretos, que foi na Idade Média. E aí se destacaram nesses documentos que foram ali encontrados o texto do profeta Isaías, porque e também alguns fragmentos do profeta Samuel. Também foi muito relevante texto dos profetas menores, uma parte de Levítico, alguns fragmentos, mas assim, o mais relevante é sobre a confirmação das profecias messiânicas de Isaías. Afinal de contas, para você que já leu Isaías, você vê lá uma precisão
em relação ao ministério de Jesus é impressionante. E elas são tão precisas que alguns céticos, na época dos maçoréticos, chegaram a especular que os textos que os maçoréticos preservaram, eles haviam sido enxertados pelos cristãos, porque eles diziam o seguinte: olha, não é possível que tanta precisão, tanto acerto em relação a Jesus já tivesse sido previsto lá por Isaías. Mas aí, com a descoberta desses manuscritos do Mar Morto, essa especulação caiu por terra, perdeu totalmente sentido, porque ficou muito claro que eles foram escritos muito antes do que os trabalhos dos maçoréticos. Então, isso foi de grande valia, de grande importância para a confirmação da fidelidade dos textos do Antigo Testamento. Na verdade, só fortalece ainda mais aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a gente já acredita. E o bacana de fortalecer, porque ela sai um pouco da ótica de fé. Já não é só apenas fé, é história, é ciência, né? Então, já dizia aí, se eu não me engano, o Einstein, ele vai dizer que a fé sem a ciência é manca e vice-versa, a ciência sem a fé é manca. Então a gente percebe uma combinação muito interessante, muito bacana entre ambas as partes. E quando a gente trabalha justamente com essa questão da arqueologia, quando a gente vê tudo isso, a gente começa a sair do campo da fé e começa a entrar num campo científico que só confirma e testifica a fé que a gente tem. Sim, porque a nossa fé, essa nossa convicção, né? Ela, de alguma forma, ela acaba sendo fortalecida por essas confirmações, né? E sem contar que nos dá argumento, né, para a gente defender, como diz a Bíblia, né, da razão da nossa fé, né? Recentemente foi encontrado, né, uma moeda da época do rei Ezequias, inclusive, né, existe ali que era dele mesmo, da própria época dele. Então isso tudo é fantástico, né? Maravilhoso. E sinceramente eu acredito que mais coisas serão descobertas, né? Porque a arqueologia é uma área da ciência que tem evoluído muito, né? A tecnologia tem sido de grande auxílio, um grande aliado, né? Porque muito. agora não é só mais pincéis, não são pincéis, né? Mais como antigamente, um pincelzinho. Exatamente. Agora já existe equipamentos sofisticados, né? Sim, que poderosos, acabam, né? Potentes, que ajudam muito nisso daí. Que bacana. Então, queridos, assim a gente entende, né, que ocorreu o cânon do Antigo Testamento. Mas vamos falar um pouco do cânon do Novo Testamento. Pois bem, depois da ascensão de Cristo, a mensagem dele foi sendo proclamada e espalhada, muito pela atuação dos apóstolos e demais discípulos, né? E inicialmente isso foi sendo feito verbalmente, para onde quer que os cristãos viajavam, acessavam, eles iam propagando essa mensagem. Até então, para eles, a Bíblia consistia na mesma Bíblia hebraica, né, que é para a gente o Velho Testamento, redigido por Esdras e garantido por Jesus Cristo muitas vezes durante o seu ministério. Jesus reafirmou isso muitas vezes. Contudo, pouco a pouco, novos livros relatando a vida, os ensinos de Jesus foram escritos. E quanto mais se estendia a igreja cristã primitiva, mais necessidade havia desses livros. E o cânon do Novo Testamento foi sendo estabelecido, pouco a pouco, pela igreja cristã durante os primeiros 2 séculos depois de Cristo. E é importante falar disso, pois algumas vezes se pensa que os cânones foram formados por um decreto de concílio, né? Reuniu, pronto, é isso aqui e tal, como a gente costuma dizer, né? Numa canetada, né? Definiu, essa é a lista de livros inspirados. Não foi assim que aconteceu. Foi algo feito de forma progressiva e de forma gradativa. E com certeza, pastor Maurício, com Deus conduzindo todo o processo. Deus sempre sendo muito cuidadoso e zeloso com a palavra dele. Porque assim como ele teve
todo aquele cuidado da inspiração que a gente tratou no episódio passado, ele também teve com esse processo de canonicidade também. Os livros do Novo Testamento, eles foram escritos, por mais que esteja ali Mateus, Marcos, Lucas, João, mas eles não têm essa sequência. Cronologicamente falando, não. A gente já falou isso em episódios anteriores. No episódio 2. E assim, Apocalipse, ele foi de fato o último livro a ser escrito, né? Se não me engano, acho que 96 anos depois já da morte de Cristo, 96 anos depois, o livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele vai escrever. Então ali já acaba finalizando esse cânon, né? Ali eu acho que já finaliza. Sim, do ponto de vista da igreja, sim. Porque a gente vai até ver na questão dos critérios, como que isso foi utilizado, né? Como isso foi levado em consideração. Os critérios foram diferentes, de repente, do Antigo Testamento. Sim, foram. Teve mais critério. Precisou ter, né? E a gente vai falar desses critérios. Então, queridos, desde o princípio, antes do concílio, o conjunto dos 4 evangelhos, o livro de Atos, as 13 epístolas do apóstolo Paulo, 1 de Pedro, 1 de João, já era aceito como canônico por todas as igrejas. Então esses livros já eram, dão 20 livros aqui, já eram considerados como canônicos. A igreja já usava como escritura inspirada. E portanto não havia dúvida acerca da autoridade desses livros. Já acerca de Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse, havia um pouco de dúvida em algumas igrejas. O que de certa forma demonstra o cuidado, o zelo, a investigação minuciosa da igreja primitiva em relação a isso. E esses 7 livros foram posteriormente aceitos e confirmados como livros do Novo Testamento pelo Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Sendo que neste concílio todos os demais, não somente os 7, também foram submetidos aos testes de canonicidade. E de que tipo de testes a gente está falando? Quais foram os critérios? Primeiro, se foi escrito por um apóstolo ou por alguma autoridade diretamente ligada a um deles. Então tinha essa questão que era considerado, que era o chamado do critério de apostolicidade. Segundo critério, se os livros eram lidos em todas as igrejas e aceitos como inspirados. Esse é o critério chamado de catolicidade, né? Que católico tem esse significado de universal, né? Tinha um terceiro critério: se tinha ajuda à edificação para necessidades espirituais dos homens. Ou seja, os livros, eles têm de fato esse propósito, sendo, portanto, sem contradição doutrinária. Foi o que foi chamado do critério de ortodoxia. E por último, tinha um quarto critério: se toda a igreja tinha o testemunho do Espírito Santo que era de fato um livro inspirado e autorizado. E esses testes demandavam tanto provas internas como externas aos escritos. A gente está falando aqui rapidamente de 4 critérios, de 4 testes, mas isso era muito depurado, era muito detalhado, né? Diferentemente do que foi do cânon do Antigo Testamento. Mas no caso do Novo Testamento precisou ser assim. Por quê? Porque uma das questões que motivaram ao cânon do Novo Testamento foi a existência de livros espúrios naquela época, o que não aconteceu com os livros do Antigo Testamento, quando foi fechado o cânon. Porque ainda no 2º século, depois de Cristo, começou a surgir muitos livros ensinando doutrinas falsas. E aí se entendeu o seguinte: olha, a gente precisa definir o que de fato é canônico. E já existia essa experiência do Antigo Testamento. Também motivou a realização, o estabelecimento do cânon do Novo Testamento, exatamente a necessidade da tradução do Novo Testamento para outros idiomas, porque a palavra começou a ser propagada, e por isso era necessário então fechar uma lista.
Por isso foi necessário estabelecer o cânon do Novo Testamento. Contudo, é preciso reafirmar: os cânones, tanto do Antigo como do Novo Testamento, foram processos claramente supervisionados por Deus. Um importante professor e teólogo, o Dr. Stephen Kirchner, ele diz o seguinte: a igreja não decidiu qual livro faria parte dos inspirados, mas simplesmente os reconheceram. Então o processo é de reconhecimento. De fato, esse livro é inspirado e autoritativo, porque tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento são constituídos de documentos que ao longo do tempo foram sendo considerados autoritativos, tanto pelos judeus como também pelos cristãos dos primeiros séculos. Nenhum desses grupos tomou decisões radicais para tal direção, para definir, não, a partir de agora é canônico. Não, já era considerado como escritura. Os documentos já existiam e já estavam circulando e sendo usados de maneira extensiva. Tem um, se eu não me engano, um Evangelho segundo Filipe, alguma coisa assim, eu já li isso. Relata a história de, certa vez, Jesus, criança ainda, né, ressuscitando um passarinho, alguma coisa desse sentido. Tem uma história dessa mesmo, já ouvi algo a respeito. Então, sendo que a Bíblia vai dizer, o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte: Jesus ali principiou os seus milagres, depois que ele saiu do deserto, venceu a tentação, foi aprovado, e a Bíblia vai dizer que ele principiou os seus milagres. Exatamente. Em Caná da Galileia, né? Exatamente. Então aí a gente já vê uma contradição muito grande. Sim, porque o ministério de Jesus foi inaugurado depois de Mateus 4. Exatamente. Perfeito. Então, queridos, ou João, né? Eu me referi a João 2. Texto paralelo. Desta forma, todos os 66 livros da Bíblia são a medida precisa pela qual todos os pontos de vista teológicos, doutrinários, arqueológicos e escriturísticos se unem, fundamentando a Bíblia como palavra de Deus. E aí a gente precisa então falar dos livros apócrifos. Na verdade já falamos aqui né? Vamos detalhar um pouco mais. A palavra apócrifo significa secreto, escondido ou oculto, e muitas vezes ela era e ainda é utilizada para indicar escrituras secretas de algumas seitas que não revelam seus mais profundos ensinos, a não ser para os seus adeptos, né, mais especiais às vezes. Em uma palavra, no nosso sentido bíblico, os livros apócrifos são os que foram julgados como não canônicos, ou os hebreus falavam realmente, usavam o termo apócrifos mesmo, né? Os cristãos, no princípio nos primeiros séculos, eles preferiam dizer não canônicos. E na igreja cristã primitiva, os livros falsos também eram denominados de pseudo-epígrafos, ou seja, literalmente eram falsos escritos, no sentido de que eram textos aos quais eram atribuídos uma autoria falsa ou um título falso, né? O que acontecia? Muitas vezes as pessoas escreviam alguma coisa e queriam que aquilo tivesse alguma relevância, alguma publicidade, e tinham ciência que se colocasse o nome delas, isso aqui não vai para frente. Aí colocava o nome de alguém de relevância para a igreja, né, para tentar emplacar aquela escritura. Só que o cânon conseguiu detectar esse tipo de falsidade, né, na verdade. O fake news já é antigo. Sim, exatamente. Inclusive o Augusto Nicodemos, né, recentemente ele atribui exatamente, é o fake news de hoje, dos livros apócrifos. E queridos, são muitos os textos apócrifos, muitos. Mas, para a gente restringir aqui, em comparação com a Bíblia protestante, quantos livros a mais
tem, por exemplo, a Bíblia católica, e que são identificados como livros apócrifos, além de alguns acréscimos que foram feitos nos livros de Esté e Daniel, os livros que foram incluídos são os seguintes. Esses aí são os livros apócrifos que foram inseridos no Antigo Testamento da Bíblia católica: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias e 1º e 2º Macabeus. Então, queridos, aí a gente vê que tem aí um total de 7 livros. E é por isso a razão da Bíblia católica ter 73 livros, né? Ou seja, 66 mais 7, né? Foram essas adições. E sendo que todas essas adições ocorreram no Antigo Testamento. E a aprovação desses livros pela Igreja Católica, como eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, depois do cânon, ocorreu em 1546, lá no Concílio de Trento. Então, ocorreu esse concílio, promovido por um Papa, e que estabeleceu que esses livros deveriam constar da Bíblia. O interessante de tudo é que, assim, eles não levaram em consideração a tradição judaica, né? Eles não levaram em consideração que o cânon, né, ele já estava fechado. Eles não levaram então isso em consideração. Fizeram uma reunião, um concílio, e disseram o seguinte: vamos colocar mais esses livros aqui, tá tudo ok, tudo maravilhoso, tudo certo. Sim. E sendo que já tinha inclusive acontecido a reforma protestante, não seria isso uma forma de repente de reação? Sim, muitos estudiosos acreditam que foi uma reação à reforma protestante, né? Porque esses livros trariam alguma base, alguma argumentação a favor de algumas questões que foram condenadas pela reforma protestante. Então tem esse embate aí. E assim, pastor Maurício, e a gente ainda precisa considerar o seguinte: ok, o cânon estava fechado lá por Esdras, né, e mais os seus companheiros lá. Depois disso, a gente na Idade Média tem o trabalho dos maçoretas, que é uma confirmação de preservação daquilo que tinha sido fechado lá por Esdras. E aí, em 1947, a gente teve essa descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então, assim, a validação do cânon do Antigo Testamento, conforme Esdras, é algo muito, muito forte. Mas, de fato, aconteceu isso em 1546, o Concílio de Trento, que fez a adição desses 7 livros aí ao Antigo Testamento da Bíblia católica. E o fato de nós, protestantes, não aceitarmos estas adições, esses 7 livros, e também dessas adições aí ao livro de Daniel, de Esté, se dá basicamente pelo fato dessas adições terem sido feitas após o cânon. Então, para nós, esses textos eles não são canônicos. E não só isso, mas também pelo fato desses textos apresentarem algumas incoerências, tanto teológicas como históricas. Então, não é uma questão simples, né? Então, para a gente tem assim coisas de valor que foram de alguma forma atingidas com essa adição. Pois bem, então a gente vai falar agora do silêncio profético. E aí a gente já parte para a conclusão do nosso episódio de hoje. Esse silêncio profético, né, também chamado de período interbíblico ou intertestamentário, né, que é representado ali por essas páginas em branco que existem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é isso? É um momento histórico que compreende um espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos
entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo. Esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos como os anos de silêncio. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Contudo, muita coisa ocorreu nestes 400 anos. O mundo da época do Novo Testamento foi construído nesse período. Muitas mudanças aconteceram. Os persas foram derrotados por Alexandre o Grande. A cultura grega, ela surge, se estabelece com grande força. É nesse período que ocorre também a revolta dos Macabeus. A sociedade judaica mudou muito neste período. 3 grandes obras foram produzidas nesse tempo: a Septuaginta, os Apócrifos e os manuscritos do Mar Morto, que são obras extremamente relevantes para o cristianismo. Na verdade, este foi um período que também surgiu um dos impérios mais importantes da história, o Império Grego, que trouxe uma influência sobre a humanidade que tem reflexos nos dias atuais. Outro, quando a gente abre as primeiras páginas do Evangelho de Mateus, a cena que a gente encontra é o quê? É um Israel sob o domínio do Império Romano. Então foi um período extremamente recheado de eventos importantes e relevantes. Marcantes. E tanto é que existem livros inteiros falando deste período. Então, quando a gente olhar para aquelas páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é porque não aconteceu nada, mas é porque Deus observava toda a história, todo o desenrolar da história. E aí quando você entrar lá em Mateus e ver todo aquele cenário diferente, vai comprovar que ali aconteceu muita coisa. E digo mais, é interessante para nós como cristãos pesquisar os ocorridos, os eventos que aconteceram neste período, porque vai nos dar contexto para o mundo do Novo Testamento. Então é muito interessante fazer esse tipo de análise. Ou seja, para facilitar de repente a pesquisa, seria então mais ou menos 2.400 anos, né? No caso de pesquisa, podemos dizer assim, porque seriam ali período de 400 anos até Mateus, né? 2.000 anos também Jesus, sim, até aqui, né? No caso, até aqui Jesus, 2.000 e poucos anos. Isso. Então é mais ou menos uns 2.400 anos, né, para trás lá de história. O próprio Império Romano, né, sendo como um dos impérios mais poderosos, sim, do mundo, sim, né, e de fato conquistou o mundo. E como que isso aconteceu? Foi justamente nesse período, né? Exatamente, assim também como o Império Grego, né, que foi outro império com uma influência fenomenal sobre a humanidade. É porque a Bíblia termina, no caso o Antigo Testamento termina com o medo persa. Exatamente. Com os persas. Exatamente. E aí a gente fica, aí abre Mateus e encontra o Império Romano. Opa! E cadê o grego? Exatamente. Né? O que aconteceu, né? Para onde foram os persas? Aí quando a gente vai estudar, a gente vê, não, Alexandre o Grande conquistou os persas, e aí vai se enrolando e tal. Muita coisa acontece, né? Alexandre morre, o império dele se divide, e aí ao estudar isso, a gente consegue entender o ambiente do Novo Testamento. Então vale a pena estudar. Interessante. Tá aí o período interbíblico, né, finalizando, né, foi esse período aí de 400 anos, podemos dizer, né, de Malaquias a Mateus, embora foi o Esdras que finalizou, foi o último escritor do Antigo Testamento. Ele fechou a lista, isso mesmo. Ele fechou, então, mas é justamente
podemos colocar assim, né, como Malaquias, não como o último escritor, mas o último profeta da Bíblia ali, Malaquias e Mateus. Ali você vê algumas páginas em branco, é justamente esse período conhecido como período interbíblico, né, ou seja, ou melhor dizendo, talvez de silêncio profético. É o período a qual, né, não se houveram muitas coisas aconteceram, mas não de fato a ponto de estar escrito na própria palavra. A revelação bíblica, ela trata do conhecimento, do pensamento, das intenções, dos propósitos e dos desígnios de Deus, sobre os quais aprove a ele revelar a nós. A Bíblia, na verdade, é a mensagem de Deus em palavras humanas. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, dessa forma, ela tem um caráter autoritativo. E esse atributo de autoridade está fundamentado em alguns pilares, dentre os quais nós vamos falar hoje sobre a inspiração, unidade e infalibilidade. A inspiração divina implica, reflete e produz a unidade da Bíblia e também a sua inerrância. E mais à frente nós vamos tocar nesses pontos. Mas sobre a questão da inspiração, a inspiração divina é um ponto crucial da autoridade bíblica. E o que seria essa inspiração? Bem, apesar da Bíblia ter sido escrita por homens, foi o próprio Deus quem garantiu a inspiração desses homens. Portanto, os escritores sagrados receberam do próprio Deus a revelação a qual eles registraram. E por isso, eu gosto de trazer o discernimento de que a Bíblia tem um só autor, que é Deus, e vários escritores, cerca de 40, que foram inspirados pelo autor. Portanto, nesse sentido, a Bíblia tem muitos escritores, mas um só autor. E vejamos o que a própria Bíblia diz a respeito disso. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito assim: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu de entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então perceba que o apóstolo aqui, ele ressalta que as escrituras jamais foram originadas na vontade humana. E além disso, só foi possível que homens falíveis escrevessem as escrituras porque tais homens foram conduzidos pelo Espírito Santo. Desta forma, os escritores foram homens comuns, que possuíam cada um deles as suas características e até mesmo as suas limitações, como qualquer um de nós, mas que foram guardados do erro e do pecado quando do registro das Escrituras pelo Espírito de Deus. Então, algo que precisa ficar claro, que quando o texto menciona falaram da parte de Deus, deve-se entender escreveram. Ou seja, o verbo falar neste caso inclui também um sentido de escrever. E sobre a questão da inspiração, já houve muita discussão teológica a respeito, muita. E surgiram muitas teorias, das quais eu vou somente citar algumas e falar somente a ideia principal. Ideias que com o tempo foram sendo devidamente refutadas. E falar algo a mais somente a respeito daquela na qual há consenso sobre ser a correta e coerente teoria da inspiração. Pois bem, entre as principais teorias da inspiração bíblica, vamos destacar as seguintes. Primeiro, a teoria da inspiração natural. Ela defende que a inspiração como sendo um discernimento superior das verdades morais, religiosas, por parte do homem natural. Ou seja, que em relação às Escrituras, houveram homens excepcionais
com visão espiritual e que por causa de seus dons naturais, e aí está o problema, foram capazes de escrever as Escrituras. Mas essa tese, essa teoria foi devidamente rebatida. Uma outra teoria também que surgiu foi a teoria da inspiração mística ou da iluminação, aonde, segundo essa teoria, a inspiração provém da intensificação ou de percepções religiosas elevadas, de pessoas mais maduras espiritualmente e por isso eram mais íntimas de Deus. E não haveria aqui uma espécie de inspiração piedosa da parte de Deus, mas somente um esforço humano. Ou seja, seriam homens que se esforçaram tanto que a partir disso obteram essa revelação, que também foi devidamente refutada. Uma terceira foi a teoria da inspiração divina comum. E aí você vai entender bem isso, você vai me compreender. Porque ela compara a inspiração que atribuímos aos escritores da Bíblia ao que hoje nós entendemos como sendo aquela iluminação concedida a cristãos piedosos que em momentos de oração, de adoração, de contemplação, de meditação e reflexão na palavra, que os capacita aqui a escrever, a ensinar, a compor. Provavelmente o pastor Maurício viveu muito isso, ele compôs músicas maravilhosas, mas são questões diferentes, né? A inspiração que foi dada àqueles homens para escrever a Bíblia foi uma inspiração muito específica, né? E aí uma quarta teoria que surgiu também foi da teoria da inspiração parcial. E essa é perigosa, e essa encontra adeptos até os dias de hoje. E essa teoria, ela diz o seguinte, que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Afirma que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas que apenas contém a palavra de Deus a depender de que trecho que é. E aí, a maior dificuldade para essa ideia, essa teoria, é a própria Bíblia. Porque, veja bem, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E também, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Uma quinta teoria foi a teoria do ditado verbal, aonde, segundo essa ideia, a inspiração da Bíblia aconteceu como se fosse um ditado literal da palavra, de Deus aos escritores. Tipo assim, lembra lá no ensino fundamental? A professora falava assim, anota aí o que eu vou ditar. Então eles comparam a inspiração a esse tipo de ditado, né? Que Deus, olha, anota tudo que eu vou falar. E mais, isso se parece como eles propõem como se fosse uma espécie de transe. Aqueles homens, eles entraram no transe, onde praticamente não havia lugar para atividade intelectual, para a formação nem mesmo do estilo de cada escritor. Contudo, não é isso que nós encontramos nas páginas da Bíblia, pois a inspiração preservou o estilo e formação de cada escritor. Nós podemos dar aqui alguns exemplos. Lucas era um médico, tinha uma escrita minuciosa. Pedro era um pescador e escreveu de forma mais simples. Paulo era uma pessoa culta, conhecedor de outras línguas, profundo conhecedor da lei, tinha uma escrita muito mais elaborada. A sexta teoria que eu quero trazer aqui é a teoria da inspiração das ideias. E essa teoria ensina o seguinte, que Deus somente inspirou as ideias contidas na Bíblia, na mente dos autores, dos escritores. Apenas as ideias, mas nenhuma palavra. Segundo essa teoria, as palavras registradas por escrito são de responsabilidade e escolha exclusiva dos escritores. Contudo, essa teoria ela foi refutada em função de que é muito difícil conceber o fato de que uma ideia ela possa ser
devidamente transmitida na exatidão e fidelidade, sem a transmissão das palavras corretas e adequadas para a ideia. E aí então a gente chega naquela que é considerada a correta forma de pensar e entender a inspiração. É chamada teoria da inspiração plena ou verbal, que ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Que os escritores, eles não funcionaram como se fossem máquinas inconscientes, robôs. Que houve cooperação vital e contínua entre eles, os escritores, e o Espírito de Deus que os capacitava. Afirma que os homens santos escreveram a Bíblia com palavras do seu próprio vocabulário, porém, sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Assim, a inspiração pleno-verbal é um poder inexplicado do Espírito Santo, atuando, orientando, conduzindo os escritores escolhidos por Deus na transcrição do registro bíblico. E assim, preservando esses escritores de erros e omissões, de maneira a garantir a inerrância das Escrituras e dando à Bíblia a autoridade divina. E é verdade que não é tarefa simples entender ou até mesmo explicar no detalhe como que se deu esse processo de inspiração. Até porque a Bíblia em si, ela não se ocupou de explicar como se deu esse processo de inspiração. O que a Bíblia fala é o seguinte: toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ponto. Contudo, nos é muito claro, através da Bíblia, que essa inspiração plenária cessou. Ela se encerrou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Inclusive tem lá um alerta para quem acrescentar ou retirar qualquer coisa dessa palavra, né, que seja anátema. Então, depois disso, nenhum outro escritor, nenhum outro servo de Deus pode ser considerado inspirado no sentido bíblico. Então, em resumo, o que é a inspiração da Bíblia? É essa operação divina que influenciou escritores bíblicos, capacitando aqueles homens a receber a mensagem divina, levando eles a transcrever com exatidão e, da mesma forma, os impedindo de cometerem erros, omissões, de modo que toda escritura recebeu autoridade divina. Houve, no processo de inspiração, uma perfeita e exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia vai nos dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E de novo, 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. E aí, a gente percebe que a autoridade ela está baseada em alguns pilares. E por conta disso eu quero voltar a falar de um tema que nós falamos no primeiro episódio: a unidade da Bíblia, a unidade da revelação bíblica, que é resultado de quê? Da inspiração divina. Essa unidade é fruto de uma autoria única, porque, muito embora a Bíblia contenha assuntos e informação de uma grande diversidade, há uma unidade e uma coerência interna que flui da natureza da verdade de Deus. A veracidade de Deus
produz unidade a partir da diversidade. Porque Deus não é um autor de incoerência ou de contradição. A palavra dele é consistente, é coerente. E eu repito aqui o que eu disse no primeiro episódio. Não há como não considerar a unidade da Bíblia como um ato sobrenatural de Deus. A coerência entre os livros é simplesmente perfeita. Afinal de contas, são 66 livros escritos por diferentes autores, cerca de 40, dentro de um período de 16 séculos, por homens das mais variadas atividades e formações, indo de pastores, passando por pescadores, indo até a doutores, que viveram em lugares diferentes um do outro, escrevendo em situações diferentes, em circunstâncias diferentes um do outro. E em muitos casos, um não sabia o que o outro já havia escrito. E em muitas circunstâncias, um autor iniciava um assunto e séculos depois o outro completava perfeitamente, encaixando perfeitamente, confirmando assim a inspiração divina da Bíblia. Porque independente dessas circunstâncias, de tempo, de diversidades, de adversidades, na Bíblia há um só plano, que de fato mostra que há um só autor divino guiando os humanos. Isso é o que garante a unidade da revelação bíblica. Ou seja, a inspiração divina gerou essa unidade. E essa unidade é tal que comprova a inspiração divina. Porque pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a origem. E a Bíblia, com essa unidade, só pode ter uma origem, que está em Deus. E essa inspiração, ela também vai resultar numa outra coisa, que é na inerrância da Bíblia. E o que nós podemos entender por inerrância? Significa que a verdade é transmitida em palavras que, quando entendidas no sentido em que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. A inspiração divina garante a inerrância da Bíblia. A essência da inerrância é a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação que provém dele, e de que quando Deus fala, ele não erra, de que quando Deus fala, ele fala a verdade. Assim, a crença na inerrância é essa convicção de que todas as coisas que a Bíblia trata possuem o quê? Exatidão, segurança e confiabilidade. A inerrância é um dos atributos mais combatidos pelos opositores da Bíblia. Mas a cada vez que a história passa, a cada descoberta arqueológica, só se comprova mais que a Bíblia não erra. Na verdade, existem muitos opositores, sim, né? Existem muitas pessoas contra, alguns que estudam a Bíblia, leem a Bíblia até como para ter fonte de argumento contra a própria Bíblia, né? Então tem muito disso. Muito, muito. E tem alguns famosos, né? O C.S. Lewis, né? O contato dele inicial com a Bíblia foi para refutar a Bíblia. E deu no que deu. C.S. Lewis, um grande escritor, né? Ele escreveu Cristianismo Puro e Simples, né? Um livro excepcional, e se converteu. Não lembro o nome do autor, mas aquele livro, E a Bíblia Tinha Razão, esse autor também começou a pesquisar a Bíblia com o intuito de refutar a Bíblia. E aí ele percebeu, não tem como, Deus existe, porque não há possibilidade dessa unidade ter sido construída por mente humana.
Então, de fato, existem muitos opositores, eu diria até perseguidores, né? Mais do que se opor, tem gente que persegue. Mas a Bíblia está aí. Ela resiste, né? Esse tempo todo a todos esses ataques, a todos esses argumentos, e ela cada vez mais vai prevalecendo, e as descobertas que a ciência e outras questões mais, a história, só reforçam que a Bíblia, ela não erra. O poder que ela tem é uma coisa assim, que contém, né? Não talvez que ela tenha, mas que contém, é uma coisa assim absurda. Sim. Já vimos até filmes, né? O livro de Eli, por exemplo, é um filme que relata, no fim de tudo a gente vai entender que de fato era a Bíblia, né? E é possível usar a própria Bíblia para o mal. Sim. Né? Então, ela de fato, ela dá conhecimento ao homem, sabedoria, poder ao homem. E, infelizmente, existem pessoas que usam até para o mal. Então, a gente vê algo poderoso. Sim. Existe algo poderoso que contém realmente ali nessas escrituras. Né? É verdade. O fato da Bíblia conter essa autoridade, né? Infelizmente, algumas pessoas manipulam esse poder, essa autoridade, para atender interesses próprios, né? Isso é um fato. Mas bem, quando a gente fala de inerrância, isso também nos leva a falar de infalibilidade. O que nós podemos dizer sobre infalibilidade? Enquanto a inerrância significa simplesmente que a Bíblia é livre de erro, a infalibilidade simplesmente significa que a Bíblia é incapaz de errar. É algo mais elevado. É uma propriedade muito mais precisa. Porque a inerrância não requer infalibilidade. Ou seja, eu sou falho, mas eu posso fazer aqui uma conta de somar, de dividir, né? Escrever um texto simples e não ter erro matemático, não ter erro gramatical, mas quem escreveu é uma pessoa que não é dotada de infalibilidade, mas conseguiu produzir algo sem erro, inerrante. Só que a infalibilidade requer inerrância, ou seja, aquele que tem infalibilidade jamais vai errar, porque não tem a capacidade de errar. Então, a Bíblia tem esse atributo também. Então, além dela ser inerrante, ela é infalível. E, além disso, se atribui a questão da infalibilidade pelo fato de que as promessas e os propósitos da Bíblia jamais falham. Não falharam, não falham e não vão falhar. E por que disso? Porque foi Deus quem inspirou a Bíblia. E Deus não falha e Deus não erra. Então, esses atributos são herdados daquele que inspirou a Bíblia. Agora, sobre a questão da autoridade das Escrituras, nós precisamos considerar um fator. Qual é a fonte dessa autoridade? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem uma fonte de autoridade delegada. Uma fonte que emana não de si própria, de forma orgânica, de forma intrínseca. Porque se assim fosse, nós deveríamos então sacralizar o livro, porque o livro teria santidade inerente. Mas tudo que está registrado na Bíblia tem autoridade porque é Deus quem inspira. E a autoridade de forma orgânica, de forma intrínseca, ela procede de Deus. Por nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Consequentemente, a autoridade que é de Deus é também colocada sobre o texto bíblico. De forma que o texto bíblico, dentro da nossa convicção e dentro das evidências que a própria palavra nos apresenta, revela aquilo que Deus requer de nós. E ela requer de nós uma reação
diante de todo o conhecimento que a própria Escritura nos apresenta sobre Ele, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra na redenção e também na criação, e dentro de uma estrutura narrativa mais geral, que é a Bíblia Sagrada, Ele também nos orienta a como vivermos e também como fazermos parte desse processo narrativo da redenção que nós temos por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em autoridade, nós temos que ter em mente que a Bíblia foi inspirada por Deus, foi registrada para o nosso benefício, debaixo da orientação de Deus, que permanece ainda hoje como livro dos cristãos, para que por meio dela nós possamos conhecer a Deus, reconhecer a autoridade que Deus tem como Senhor de todo o universo e que nós possamos viver sob o guarda-chuva dessa autoridade, de acordo com aquilo que a própria palavra nos estabelece como vontade plena de Deus. Então, a ideia central aqui é de que a autoridade é de Deus. E essa autoridade é delegada às Escrituras. O cuidado que se deve ter é no sentido de não fazermos a confusão da Bíblia como livro, como se ele fosse em si divino. Como se esse livro tivesse uma personalidade divina. Como se fosse a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia é sagrada, mas não tem personalidade divina. Precisamos entender que a autoridade da Bíblia não é autônoma, mas sim delegada da parte de Deus. Porque Deus é o construtor e o inspirador desse texto. Portanto, a autoridade está no autor do texto e não no texto em si. E esse discernimento é importante para que entendamos a importância da Bíblia, mas sem dar a ela uma elevação que na verdade só pertence a Deus. Uma outra questão é que precisamos entender é que a Bíblia é uma grande narrativa de redenção e salvação. A Bíblia não é uma constituição, como a Constituição do Brasil, dos Estados Unidos, que são tipos de escrituras que possuem autoridade autônoma. A Bíblia, sim, ela contém leis, regras, normas, estatutos, padrões, mas a grande essência da Escritura é uma narrativa. E se nós perdermos isso de vista, nós vamos ler a Bíblia somente como um livro de regras. Seria o plano de salvação. O plano de salvação e todo o mover de Deus na história da humanidade. Então tudo isso se constitui numa narrativa e que passa para nós toda a vontade dele para nós. Passa para nós a nossa condição de pecado e por isso do plano de salvação. Passa para nós quais são os atributos desse Deus maravilhoso. E se a gente perde essa perspectiva de narrativa, a gente passa a encarar a Bíblia como livro de regras, do que pode e o que não pode. E se a gente perder esse propósito, nós não vamos nos envolver nessa narrativa. E o fato da Bíblia ser uma grande narrativa, em nada afeta a sua autoridade. Uma vez que Deus revela nessa narrativa, Ele se revela nessa narrativa os seus atributos, o seu amor. E mais, Ele define e Ele estabelece parâmetros muito claros de como Deus se relaciona conosco e de como Ele requer que nós nos relacionemos com Ele. Então, na verdade, essa narrativa torna a experiência do conhecimento de Deus mais real, mais relacional,
não fica uma experiência de conhecimento técnico. Porque conhecer uma Constituição é algo técnico. Advogados que são especialistas em Constituição é uma questão muito técnica. Mas a Bíblia é uma narrativa. E aí, essa nossa experiência de conhecimento de Deus é algo relacional, não é técnico. E é muito mais do que dizer não faça isso, não faça aquilo, isso é proibido, isso não pode. As narrativas nos dão um grande contexto, porque Deus, de forma pedagógica, ensina para nós o porquê do não e o porquê do sim. O fato da Bíblia ser escrita em forma de narrativa denota a intenção de Deus de nos envolver na história, porque Ele não nos trata como robôs. Deus nos trata como parte de uma família, e uma família que tem que ser envolvida na história do próprio Deus. E essa narrativa não foi feita para ser lida como meramente informação, mas como uma história na qual nós vamos mergulhar nela e viver ela junto com Deus. A Bíblia, ela narra essa narrativa, né, de Deus que a gente tanto está falando aqui. Então ela é uma coleção de livros que juntos contam uma só história, uma só narrativa. E é uma história sobre a humanidade também. E por ser inspirada por Deus, ela é a verdade. Logo, o seu conteúdo é autoridade sobre as nossas vidas. De forma total, em todas as épocas da história, ela se aplica e rege a vida e a conduta do cristão nascido de novo. E falar de autoridade da Bíblia é falar de um reconhecimento da Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nenhuma outra autoridade pode sobrepor sobre a palavra de Deus, porque ela é soberana. João capítulo 5, versículo 39, nos mostra Jesus dizendo assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí, para concluir, eu quero ler aqui um trecho da Confissão de Westminster, que foi escrita por teólogos para uniformizar as doutrinas da igreja. Ela declara o seguinte a respeito da autoridade das Escrituras. Diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, para concluir, ou seja, a Bíblia é algo para estar na mais alta conta na vida do crente. E não é somente uma questão de ler a Bíblia,
mas é uma questão também de nós sermos lidos pela Bíblia, para assim sermos transformados, para assim prosseguirmos naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, ou seja, não basta abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ali aberta como se ela tivesse um poder intrínseco. Não adianta. O que faz a diferença é, de fato, é a busca, é a leitura. Exatamente. É o entendimento, é a luz que ela traz. O que faz a diferença é alcançar o Deus da palavra através da palavra de Deus. Isso faz a diferença. Não podemos transformar a Bíblia num amuleto. E achar que o fato de carregar uma Bíblia, de colocar a Bíblia aberta na sala ou carregar a Bíblia no painel do meu carro, que isso vai me proteger. Isso é fazer dela um amuleto. Não devemos fazer isso. Desculpe até ter voltado nessa parte, mas eu julgo ser muito importante para ressaltar aqui, colocar, sim. Por mais depois desse texto maravilhoso que foi lido, mas eu creio exatamente desta forma, né? A palavra está ali, a gente é uma comparação um pouco grotesca, né? Mas é mais ou menos assim, uma televisão, né, que a gente tem, e ali existe o manual da televisão para a gente saber operar, para a gente saber ter todas as funções que aquela televisão ela pode nos fornecer. Tem gente que tem uma mega televisão, um mega aparelho em casa, só que por não saber utilizar, não adianta nada. É a mesma coisa a pessoa ter uma câmera fotográfica que tem todas as grandes funções profissionais e ela pegar ali e colocar no modo automático e ficar tirando foto no modo automático. Sim. Né? Vai deixar de aproveitar muitos recursos. Muitos recursos. Então, a Bíblia ela tem essa importância porque ela é esse manual. Agora, nesse manual, comparando assim com uma televisão, por exemplo, né, o manual não é mais importante do que a televisão. Você não vai ficar com o manual em casa com a televisão desligada. Não, você vai usar o manual para entender sobre aquela televisão ou qualquer outro produto, mas o que importa é o produto e as funções daquele produto. Eu sei que é uma comparação um pouco grotesca, né? Didática. Mas traz o entendimento, porque existem pessoas que usam da Bíblia como uma espécie de idolatria ou algo desse tipo. Sim. E é necessário entender o que importa é o que ela carrega. É o que ela tem, o que ela revela, para onde ela aponta. Ela está apontando para algo. A Bíblia é algo profético, né? Então a gente precisa estar atento para isso. É por isso que a gente precisa estar buscando, meditando, estudando, lendo e de alguma forma tentando buscar comparações, né, de acordo com a nossa interpretação, com aquilo que nós entendemos, enfim, que eu acredito que isso vai fortalecer ainda mais nosso entendimento, o nosso ser cristão. Perfeito. Uma Bíblia fechada ou aberta num texto em cima de um móvel, em cima de um painel de um carro, não transforma, não modifica, não protege ninguém. Que maravilha você ter permanecido aí até o final desta programação. Muito bom ter você conosco, amém? Que nós possamos permanecer juntos aí nesse ano de 2022, que seja um ano maravilhoso de muito estudo da palavra, de muito conhecimento em nome de Jesus. Que bom ter você conosco. Vamos permanecer juntos, amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima programação. Um abraço.